As 3 vezes que eu falei isso, ele nocauteou no primeiro e no segundo round, né? Mas eu quero aproveitar o comentário para avisar que é o seguinte: tem promoção na Stake e tem a ver com isso. Boa. Tem a ver com isso, que é o Poatan ganhar no quarto ou no quinto round por nocaute técnico, finalização, qualquer paralisação. No quarto ou no quinto round, eles vão pagar em dobro. E por que é legal isso? Porque eu acho que tem chance do Poatan nocautear no começo? Tem. Mas o Khalil Roundtree, quem viu os vídeos que eu fiz do Khalil, percebeu que toda vez que o Khalil é atacado, ele gosta de contra-golpear, né? Ele sai jogando mão dura e ele nocauteia muito fácil. Ele tem muito poder de nocaute. Então eu acho que a estratégia mais inteligente pro Poatan é fazer o que ele já faz naturalmente, que é dosar, achar a distância, construir o nocaute, cercar o cara, trabalha o chute baixo na perna. Então vai ali fazendo o Khalil não conseguir lutar e vai construindo você de forma segura o nocaute até você conseguir nocautear. Não tem porquê o Poatan se expor indo pra cima pra nocautear logo de cara. O Jamal foi nocauteado de cara porque o Jamal, ele não tem, apesar dele ser muito bom de boxe, ele não tem o mesmo poder de nocaute do Khalil. E o Khalil é menor, é um cara mais atarracado, um cara mais baixinho, mais fechadinho. Então, eu não anda necessariamente tanto para trás, porque quando ele fica acuado, ele vai andando para frente, jogando tijolada. Então, eu acho que é uma luta que talvez tenha chance de durar um pouco mais, porque o Poatan justamente não vai querer dar brecha para a única qualidade do Khalil em relação ao jogo do Poatan, que é bater forte. E então, eu acho que a promoção da Stake pode, às vezes, até bater. Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é mais um vídeo de resultados. E dessa vez eu vou repassar cada um dos resultados do UFC 307 ou UFC Poatan versus Khalil Roundtree Jr. Antes de começar, só confere aqui embaixo se você está inscrito no canal. Se você não tiver, clica aí no inscrever-se e ativa o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal. Bom, vamos lá falar desse card, começando com a primeira luta. Lá na categoria meio médio tivemos o Kurt McGee vencendo o Tim Means por finalização no primeiro round com 3 minutos e 19, aqui já começou o card com um azarão vencendo, né? O Tim Means era o favorito, né? Nas bolsas de apostas, inclusive, eu fiz aquele vídeo de resultados segundo as bolsas de apostas, né? As bolsas acertaram a grande maioria, como previsto, né? Tivemos só 3 zebras no card e a primeira luta da noite foi uma zebra, né? O Tim Means era esperado para vencer na decisão e ele foi, na verdade, atropelado, né? Ele foi logo no primeiro round finalizado, o Kurt McGee conseguiu ali a queda, conseguiu trabalhar bem, teve mais golpes conectados, enfim, não tomou tanto conhecimento do Tim Means e surpreendeu aí conseguindo essa boa finalização. Uma luta legal já, né? Rápida, mas começou bem o card. Depois a gente vai para a segunda luta, peso palha, Carla Esparza enfrentando a Tisha Pennington, que era a Tisha Torres, né? Quem venceu aqui foi a favorita e no método mais esperado, que era a decisão. Então aqui não foi surpresa para ninguém. A Carla Esparza conseguiu ali as suas quedas, né? Conseguiu 4 quedas, tentou fazer o jogo dela, mas era esperado que a Tisha Pennington conseguisse, na trocação, né, ter uma boa vantagem. A Carla Esparza teve alguns bons momentos ali e tal, mas no final das contas aí a Tisha Pennington acabou na quantidade de golpes, né, tendo uma ampla vantagem. Então ficou um pouco complicado ali. Teve gente que acabou vendo ali a vitória da Carla Esparza, mas eu acho que realmente faz sentido ali a Pennington, a Tisha Torres, ou Tisha Pennington, ter vencido a luta mesmo, né? Bom, continuando nos resultados, é uma luta ok, né? Nada demais, nem excelente, nem ruim, acho que foi ok. Pra nível Carla Esparza, né, que geralmente faz luta chata, acho que foi até que boa. Na terceira luta, meio pesado, a gente teve o Ryan Spann enfrentando o Ovin Sampru. Aqui, o favorito, que é o Ryan Spann, venceu, só que ele venceu num método que não era muito esperado, né? Ele conseguiu vencer na finalização com apenas 1 minuto e 35. Então, mais uma vez, o Ovin Sampru sofre uma derrota, não performa, e eu não sei por que esse cara ainda continua lutando, né? Ele teve já o seu auge, né? Os seus momentos, as suas finalizações e tal, mas faz tempo aí que é difícil de assistir o Ovin Sampru e mais uma vez aí ele foi completamente dominado. Então, nessa luta aqui, as bolsas, na primeira as bolsas erraram, né, porque deu zebra, na segunda acertaram quem vencia e como, e na terceira agora acertaram quem vencia e só erraram o como, né, porque as bolsas acreditavam na vitória por nocaute e não finalização. Na quarta luta, a gente teve no peso médio o Cezinha Almeida enfrentando o Ihor Potieria. Aqui, de novo, as bolsas acertaram, o favorito venceu, que era o Cezinha, né, só que ele venceu na decisão, né, as bolsas não acreditavam nesse método e eu também não, eu achava que o Cezinha ia conseguir nocautear, ele era um grande favorito, ele teve mais golpes conectados, só que o Potieria foi um cara que não foi tanto para a loucura da trocação, que a gente
né, até achava que ele ia cometer esse erro. Ele mesclou um pouco, né? Ele conseguiu ali 3 quedas durante a luta e tal. O Cezinha até tentou uma finalização, né? Seria legal se ele conseguisse finalizar, mas não deu certo. Enfim, foi uma luta boa, uma luta legal, e uma luta que acabou sendo mais parelha do que o esperado, né? Porque o Cezinha era muito favorito, né? Ele pagava ali 1,35, 1,39, isso é muita coisa, e ele acabou tendo um pouquinho de trabalho, mas não acho que correu risco de perder a luta, né? Mas teve um pouquinho mais de dificuldade que o esperado, né? Mas o Potieria é guerreiro, né? Acho que ele merece o mérito dele também. Depois, na próxima luta, categoria peso leve, tivemos o Alexander Hernandes enfrentando aqui o Austin Hubbard e tivemos a primeira decisão dividida da noite. Tivemos muitas decisões divididas, né? Decisões polêmicas, inclusive. Nessa aqui, então, quem venceu na decisão dividida foi o Alexander Hernandes, que era o método e o vencedor que as bolsas acreditavam, então as bolsas acertaram aqui. E essa luta, apesar de ter sido decisão dividida, eu até concordo, né? Teve algumas outras aí que eu já vou falar, mas essa eu concordo. Eu acho que o Alexander Hernandes realmente acabou vencendo, né? 2 rounds provavelmente, então 2-1 para ele. É uma luta legal, né? E, sei lá, não tem mais muito o que incrementar aqui não, né? Não vi a vitória do Austin Hubbard, apesar de até ter feito uma fezinha nele, tinha feito meu palpite nele, acreditava até que ele ia vencer, mas ele demorou meio que pra se achar na luta, né? O Alexander Hernandes estava mais à vontade ali e aí acabou pagando o cara aí, o Austin Hubbard. Na verdade, eu acho que o diferencial mesmo foi a defesa de quedas aí do Alexander Hernandes, né? Porque o Hubbard tentou queda a luta inteira, né? Ele tentou 12 quedas e ele não conseguia derrubar. Então acho que isso acabou complicando para ele. E aí no terceiro round ele conseguiu dar uma igualada, né? Os dois tiveram bastante volume de golpe e tal, mas enfim, eu acho que ele não conseguir implementar esse jogo dele que ele queria, ele acabou gastando energia e acabou perdendo a decisão, né? Então foi uma escolha que ele fez e parabéns para o Alexander Hernandes, que conseguiu manter a luta em pé, mesmo com 12 tentativas de queda, né? Então foi bem aí o Alexander Hernandes. Depois, na próxima luta, categoria peso palha, tivemos a Yasmin Lucindo contra a Marina Rodrigues. Aqui quem venceu foi a Yasmin Lucindo e, de novo, mais uma decisão dividida. As bolsas de apostas acertaram quem vencia e como, que era a Yasmin Lucindo na decisão. Eu tinha ido de Marina Rodrigues, né? Era o meu palpite. Eu acreditava que a Marina não era, na minha opinião, zebra para essa luta. Eu acreditava que ela ali na trocação tal, ia se dar bem e ia vencer. E assistindo a luta, sinceramente, não é porque era meu palpite, porque não tenho problema nenhum em falar que errei palpite, né? Faz anos que eu tô aqui falando que eu errei ou que eu acertei. Mas eu acho que a Marina Rodrigues venceu a luta, tá? Eu acho que ela ganhou 2 rounds e perdeu apenas 1. No MMA Decisions, que eu sempre vou dar uma olhada pra ver se eu tô maluco ou não, a maioria também viu a vitória da Marina. E mesmo os fãs marcando ali também no MMA Decisions, também marcaram para a Marina. Então, tanto os fãs quanto os sites especializados bateram a opinião com a minha de que a Marina venceu essa luta. Então foi uma decisão dividida onde eu não concordei com 2 juízes, eu concordei com apenas 1, né? Mas, assim, eu quero saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês viram a vitória da Yasmin ou da Marina. A Marina teve mais golpes conectados ali no segundo, mais golpes conectados no terceiro, muitos golpes duros realmente. A Yasmin fez um jogo mais inteligente, né? Colocou queda, teve bastante tempo ali de controle, então entra mais uma vez na discussão ali no round a round, dependendo do round, você comparar a queda e o controle com os golpes, né? Então, como eu falei, particularmente vi a vitória da Marina, mas não vou falar que é um garfo, porque são rounds que são discutíveis, né? O garfo é quando é um round muito claro, que é uma pontuação que você não concorda. Então aqui não vou chegar a falar que é um garfo, mas eu não concordo com como foi decidida a luta. Mas é uma luta parelha, então não fico aqui revoltado, né, com a decisão. Eu acho que faz parte aí a interpretação. Não concordo, mas eu acho que dá para discutir mesmo. Depois, na próxima luta, categoria meio médio, Joaquim Buckley enfrentou Stephen Thompson e aqui o Buckley me surpreendeu, né? Ele venceu por nocaute no terceiro round com 2 minutos e 17. Nas bolsas o Buckley era realmente favorito, então as bolsas acertaram, mas o método que as bolsas colocaram era a decisão, que foi quase o que aconteceu, né? Tava chegando ali, mas realmente acabou que o Buckley conseguiu achar um nocaute. O Buckley foi muito inteligente na luta, ele fez o esperado, né? Ele não foi para trocar porrada com o Stephen Thompson, porque o Thompson é excelente na trocação. Aliás, o Thompson tava muito bem na luta e o Buckley fazendo a sua estratégia, conseguiu suas quedas, estava controlando, desgastando
do Thompson, né? Lutando ali na altitude e tudo. Então, tava fazendo seu jogo certinho e o Thompson tava ali também fazendo o possível, né? Então tava uma luta lá e cá, tava uma luta bem legal. Pra mim, o Buckley tava meio que claro que ia ganhar na decisão, só que antes de acabar, ele achou ali realmente uma tijolada, né? E aí o Thompson não conseguiu absorver e acabou sendo nocauteado. Dói um pouco no meu coração, porque eu gosto muito do Stephen Thompson, né? Mas não tem muito o que fazer, né? Ele é excelente trocador e ele quer lutar MMA, então vai ter quase que todos os caras que ele for enfrentar que vão querer grudar, que vão querer derrubar e não vão só trocar porrada com ele. Então, não tem muito o que fazer, né? Ele já tá com mais de 40 anos também, então não dá mais pra falar, pô, ele tem que melhorar um pouco a defesa de queda pra conseguir manter mais a luta na trocação, né? Tipo assim, ele tá só fazendo as últimas lutas que ele tem aí, fazendo a grana dele e não tem mais muito pra onde ir, né? É uma pena, eu queria que esse cara tivesse 30 anos ainda, né? E paciência, não tem muito o que fazer. O Buckley tá bem na categoria, né, tá vencendo aí, tá escalando, tá subindo, então eu acho que o Buckley é uma pedreirinha aí, né, é um cara bate forte, um cara que tem o seu jogo de quedas, um cara que coloca pressão, então é um nome legal, né, que tem muito nome bom nessa categoria, mas o Buckley vem muito bem aí também, então parabéns aí, luta legal. Depois no peso galo feminino, Kayla Harrison e Kathleen Vieira, a Kayla Harrison, como esperado pelas bolsas, por mim e por acho que 99% da população mundial, venceu e venceu na decisão, aqui as bolsas acertaram quem vencia e como. E a luta foi um pouquinho diferente, talvez, do que eu pensava. Se foi pouco, porque o esperado era realmente que a Kayla conseguisse aplicar queda, mesmo a Kathleen tendo a melhor defesa, tal, não sei o que. É óbvio que ia derrubar, porque a Kathleen não pegou ninguém que derruba tão bem quanto a Kayla, e a Kayla conseguiu as quedas, conseguiu um excelente ground and pound como esperado, conseguiu as cotoveladas, que é uma coisa que eu sempre falo aqui, falo no podcast da MMA hoje, que ela tem isso pra usar, no PFL não podia, então aqui ela pode, e ela usa muito bem o ground and pound, então machucou a Kathleen. A Kathleen teve, sim, momentos ali de resistência, né? Acertou uma cotovelada boa que machucou o rosto da Kayla. No começo da luta, conseguiu manter a luta em pé um tempo. Então, ofereceu um pouco de resistência, mas realmente uma vitória clara aí da Kayla, né? Então, óbvio, a Kayla tava com um favoritismo de R$8 e pouco, que é absurdo, né? Um favoritismo desse, você imagina que vai ser um nocaute, uma finalização logo no primeiro round. Então, tava talvez um pouco exagerado, né? A Kathleen podia oferecer um pouco mais de resistência, realmente ofereceu, né? Fez uma machucadinha ali e tal, mas nada perto de falar, pô, ela podia ter ganho, hein? Não, né? Então, a Kayla simplesmente confirmou o favoritismo e, sinceramente, né? Quando ela foi contratada pelo UFC, eu fiz um vídeo falando que eu achava que ela vinha pra ser campeã, que não tinha ninguém na categoria do nível dela. E a gente tá quase lá, né? Ela já chegou aí na disputa pelo cinturão agora e, sinceramente, pela luta que a gente viu das meninas que eu vou falar daqui a pouco, eu acho que a Kayla é favorita contra a Juliana Penha, ou se fosse mesmo a Pennington, né? Mas, enfim, isso é coisa pro futuro. Comenta sua opinião aqui embaixo. A luta foi legal, né? Das duas aí. Não acho que foi chata, não. Gostei aí das duas. Kathleen fez o que dava, mas realmente é diferente o nível das duas, né? Depois, no peso médio, Roman Dolidze e Kevin Holland, a gente teve uma zebra, a segunda zebra da noite, né? Que foi o Roman Dolidze vencendo por nocaute no intervalo ali do primeiro pro segundo round, porque o Kevin Holland machucou a costela quando eles estavam ali no chão, né? O Kevin Holland por baixo, teve uma torção ali e tal, deve ter machucado, quebrado, trincado, enfim, tirado do lugar, alguma coisa aconteceu na costela dele, ele sentiu muita dor. Quem já tomou qualquer coisa na costela aí, sabe como incomoda, né? Eu já tomei chute rodado de peso pesado na costela e eu fiquei algumas semanas que eu não conseguia nem me mexer. Então é horrível, né? Tava com uma costela fora do lugar esses dias também, por conta do boxe, e pelo menos colocaram no lugar agora, né? O quiroprata, então melhorou um pouco. Mas costela é uma merda, né? Então, se você, sei lá, já caiu de bicicleta, bateu em qualquer lugar, sabe como é. Eu vi muita gente criticando o Kevin Holland, né? Ah, porque, pô, desistiu, devia ter ido lá, pô, não é lutador, não sei o quê. Cara, costela é complicado, né? Ainda mais dependendo do que aconteceu ali, porque tem casos e casos. Às vezes o cara não consegue nem respirar direito, né? Então, cara, é complicado julgar, né? Eu não vou dizer que o cara aqui, é um bundão, porque não sei o quê. É difícil, né? É difícil a gente adivinhar o que o cara tava sentindo ali. E o Kevin Holland é um cara guerreiro, né? Então, eu acho que realmente devia estar ruim a situação dele ali, né? Fora que o cara às vezes fica com medo, né? Se realmente quebrou a costela e o medo de pegar um pulmão ali, perfurar um pulmão, porque imagina, você tá com a costela ali quebrada, ou que seja fora do lugar, ou trincada. Imagina você tomar um chutão limpo ali, ou ir pro chão de novo e o cara meter o joelho ali, pesar por cima. Enfim, tem tanta situação que eu consigo aí entender, né, a decisão do Kevin Holland, né? Acho legal quando o cara é brabo e vai do mesmo jeito, mas eu consegui entender. Então, essa foi a segunda zebra aí, né? As bolsas acreditavam na vitória do Kevin Holland e por decisão. Então, foi Roman Dolidze, considerado aí um nocaute técnico, né? Porque teve que parar
a luta, né? Então foi meio que um pouco broxante, né, na verdade, porque eu esperava que ia ter luta, né? Teve só um round e é um desfecho que, assim, não foi um golpe, né, e tal, foi um acidente, vai, entre aspas, então é meio merda, né? Mas enfim, vamos para a próxima e agora é a luta da revolta. Eita, aqui a gente tem que respirar fundo para não sair falando muito palavrão no vídeo e o YouTube deixar monetizado o vídeo, né? Vamos lá, respira fundo. Categoria peso galo masculino, Mário Bautista e José Aldo Júnior. O resultado foi a vitória do Mário Bautista na decisão dividida, mais uma decisão dividida. As bolsas acertaram aqui quem vencia e como, né? Realmente o Bautista era favorito e o método também era ali a decisão. Então, eu errei mais uma vez, né? Eu achava que o José Aldo era favorito e venceria essa luta, mas fica aqui o meu protesto. Para mim, o José Aldo venceu essa luta por 2-1. Né? Eu não consigo conceber a ideia de que você abraçar um cara na grade e tentar queda e não conseguir, que aquilo ali é ganhar a luta, que aquilo ali é ganhar o round. Né? Uma coisa é você ter controle ou, né, controle / domínio do seu adversário, fazendo mesmo que seja aquilo ali na grade, né, mas trabalhando, batendo na grade, né, batendo na grade não, né, batendo no cara que tá ali na grade, né, pisando no pé, dando joelhada, tentando realmente colocar a queda, enfim, você tendo atividade, né? E o juiz, né, o árbitro, na verdade, estava ali, pedia um pouco de ação e tal, mas não separava. Teve luta lá no card preliminar, que quando os caras ficaram ali enroladinho, deu 5, 10 segundos, o cara mandava sair. Que até teve situação que eu achei errado, que devia ter deixado a luta um pouco mais na grade, que foi muito precipitado. Mas nessa luta do Aldo foi exatamente o oposto. O cara ficou abraçado nitidamente numa forma, né, de evitar a luta, porque ele estava tomando uma surra ali na trocação, então ele estava simplesmente querendo deixar a luta, o tempo passar. E aí, quando não tem objetividade, eu acho que tá errado, né? Então, eu não sou contra grappling, quem me conhece aqui sabe disso, pelo contrário, eu gosto, acho bonito e tal, mas, cara, se você não consegue derrubar e você não tá com gás ali pra bater, ou porque você não quer bater pra perder a posição, e você vai ficar só abraçado, tá errado. É o exemplo que eu sempre dei do Kamaru Usman, ele fez isso várias e várias lutas lá no começo, e era um inferno. O público não quer assistir isso. É só ver a reação da galera. Todo mundo vaiou o tempo inteiro. Na hora da decisão, todo mundo ficou bravo. Por quê? Porque vale mais você abraçar um cara na grade por 3, 4 minutos do round e não vale a meia dúzia de muquecada que o José Aldo deu nele, né? Vai falar, mas foram 5, 6 socos só, o resto ele ficou 3 minutos na grade. Tá, mas ele ficou 3 minutos preso na grade e o Mário Bautista não fez nada. Foi simplesmente pra deixar o tempo passar. Então, cara, é revoltante. É revoltante a forma como os árbitros e os juízes controlam ali o que acontece, né? Porque primeiro o árbitro, né? Claro, porque ele tá dentro ali, então ele deveria ter tirado da grade muito mais vezes do que ele fez, então pra mim tá errado. E os juízes estão errados também na forma como eles enxergam e pontuam a luta, né? Só um juiz que teve bom senso, que deu a vitória pro Aldo por 2-1. Agora, os outros dois não. Os outros dois acharam que abraçar é o suficiente. Então, assim, se você for pra uma academia aí, treinar abraço, né? Você abraçar alguém e conseguir ficar pesando no cara ali, e a pessoa não conseguir sair de você, você pode ser campeão do UFC. Faz só isso aí, entendeu? E você vai ganhar a luta. E eu vi gente ainda criticando o Aldo, falando, porque ele não teve capacidade de sair da grade, então a azar é dele, ele perdeu, porque ele não ouviu o Dedé. Cara, o Mário Bautista tá usando 100% da energia dele, da força dele, pra abraçar o Aldo e deixar ele parado. Então, não tem como... lógico que tem, né? Mas é muito difícil você se desvencilhar dali. O Aldo até saiu 2, 3 vezes ali. Mas é difícil, porque o objetivo do cara é te abraçar e te apertar. Então, o cara não tá te dando chance, né? Porque o cara não tá te batendo, o cara não tá abrindo brecha, trabalhando. Ele tá só fazendo antijogo. Então, ele dá a mão com mão, te abraça ali, joga o peso do corpo e você fica prensado, né? Se o cara tá tentando ficar ativo, que é o ideal, bater ou buscar queda, né? Ou da joelhada, ou pisar no pé, ou fazer qualquer coisa na grade. O cara tá te atacando, então ele tá pontuando, legal, e o adversário tem chance de tentar fazer alguma coisa. Agora, abraçar por abraçar, o que que acontece? Um cara não pontua praticamente porque ele não tá batendo. O que tá preso na grade não consegue sair, também não consegue fazer nada. O tempo passa e a torcida fica lá, de saco cheio, assistindo aquilo e achando ridículo, né? Foi bem parecido com o que o Merab fez com o José Aldo. Então eu acho que os árbitros têm que ser mais rigorosos, né? E os juízes têm que ter mais bom senso. Isso não pode contar como round vencido. Você entrar e ficar debruçado, igual um bicho preguiça em cima do cara ali. Então eu realmente não concordei com a decisão, na verdade concordei com a decisão de um juiz, né? Porque foi decisão dividida. E eu acho que precisa urgentemente mudar esse tipo de atuação dos árbitros ali dentro do octógono,
né? Tem que ver que tá parado desse jeito, não pode deixar isso acontecer, né? Tem que interromper mais vezes, até interromper uma ou outra, né? Mas tem que interromper muito mais. Foi ridículo o que aconteceu ali. E os juízes também têm que parar de pontuar isso. O cara controlou por 3 minutos. Tá, mas ele ficou só abraçado, né? Então, sei lá, é realmente chato. Tem que ter o valor do grappling, o valor da luta em pé, é óbvio, mas o grappling não é você abraçar alguém e ficar parado, igual um bicho preguiça ali. Então, realmente acaba deixando a luta chata, né? Pô, a gente tem oportunidade de assistir José Aldo e a gente vê isso, né? Tipo, é revoltante. Enfim, então o Aldo acabou sendo derrotado, mas como eu disse, não concordei com a decisão. Aí a gente vai para a penúltima luta, né? Depois de um cara abraçando o Aldo por 15 minutos, a gente tem no peso galo Juliana Penha e Raquel Pennington. Aqui quem venceu foi a desafiante, então aqui foi a terceira zebra da noite, terceira e última. A Juliana Penha venceu aí na decisão dividida, as bolsas acreditavam na vitória da Raquel Pennington na decisão dividida. E aqui foi mais uma decisão dividida que eu não concordo, né? Eu acho que a Raquel Pennington venceu a luta 3-2, né? E cara, sinceramente, eu vou botar o print do MMA Decisions aí, eu não tô maluco. Ninguém viu vitória da Juliana Penha, né? Um cara viu empate, que até talvez dá pra entender, se for 10-8 ali um round, e 10, se a Juliana Penha ganhou 3, acho que o quarto, né? 10-8 pra Raquel, e o quinto a Raquel venceu, daria empate, né? Mas o ideal, né? O ideal não, o mais óbvio, né? Seria 3-2 para Pennington, que olha a lista aí, ó. Ninguém viu vitória da Juliana Penha. Então, mais uma decisão dividida que, na minha opinião, foi errada. Falando da luta em si, boa parte da luta foi o esperado, né? Uma luta chata, de duas atletas meia-bocas, essa é a verdade, né? E estavam ali, né? Eu naquele ânimo assistindo. Mas, eu vou ser justo, deu uma melhorada na luta, né? Quando a Raquel Pennington acertou um chute ali, na verdade, teve o chute dela, aí teve ali um knockdown, então ali a partir do knockdown começou a ficar legal, mais pro final da luta as duas estavam, né, tentando mostrar trabalho, então a luta deu uma melhorada, né? O começo da luta tava mais ou menos, depois deu uma esquentadinha, uma melhorada, mas sinceramente, cara, é uma luta de disputa de cinturão, né? E você vê as duas trocando ali, tem hora que é feio até de ver, né? Então, sei lá, eu acho a categoria peso galo feminino muito fraca, né? Eu acho que é a categoria mais fraca atual. Já tinha falado aqui que essa luta ia ser meio nhé, e foi meio nhé, né? Deu uma melhoradinha, como eu falei depois, mas, cara, o nível realmente é triste, né? É triste. Eu acho que a Kayla Harrison vence qualquer uma das duas. Eu acho que a Kayla Harrison deve tomar o cinturão da Juliana Penha. E não porque a Kayla Harrison também nossa, maravilhosa. Não, mas aqui não precisa para ganhar da Juliana Penha ou da Raquel Pennington. Então, vamos ver o que vai acontecer, né? Quando a Kayla chegou, eu fiz um vídeo aqui falando que ela ia ser campeã e eu continuo achando. Enfim, luta é luta, mas não dá, né? Juliana Penha e Raquel Pennington são bem fraquinhas, enfim. Se o UFC acabasse com a categoria peso galo feminino como acabou com a Pena, eu não estranharia, porque é isso aí. O mais alto nível que você pode ter da categoria é a disputa de cinturão. E olha como foi. Então, teve ainda uma gracinha, né? Deu uma melhoradinha? Deu. Mas vamos para a próxima, vai. Vamos pro que interessa. Categoria meio pesado. Tivemos Alex Poatan Pereira, o campeão, defendendo o cinturão mais uma vez contra o Khalil Rountree Jr. E a promoção da Stake deu certo. Eu avisei no podcast da MMA hoje. Eu falei, essa luta pode sim acabar no quarto, no quinto round com vitória do Poatan e a promoção da Stake bater. Então a promoção da Stake deu certo, quem aproveitou, quem viu o vídeo aqui aproveitou, lucrou em dobro, né? A promoção era a luta acabar por nocaute ou finalização do Poatan no quarto ou no quinto round, então foi exatamente o que aconteceu. O Poatan conseguiu nocautear no quarto round com 4 minutos e 32 segundos e aqui as bolsas acertaram quem vencia e como, né? No total, se a gente for pegar, comparando com o que as bolsas achavam, que eu tinha feito no outro vídeo, que vocês pediram pra gente comparar, as bolsas acertaram 6 lutas, quem vencia e como. Então acertou as duas coisas, quem vencia e como. É bem impressionante, né? Metade ali do card. E aí a gente teve 3 lutas que as bolsas acertaram quem vencia e só erraram o método, e a gente teve 3 zebras, que aí errou o método e errou quem venceria, né? Então, mais uma vez, as bolsas acertando a maioria, como esperado. Então vamos lá. Falando da luta do Poatan, a gente teve o primeiro e o segundo round, o Khalil Rountree muito, muito bem. Ele estava muito rápido, ele estava bem mais rápido que o Poatan, tocando mais, né? Realmente ali, golpes limpos, estava
chamando a atenção, né? Então ele venceu os 2 primeiros rounds muito provavelmente, né? Tanto na opinião dos comentaristas, quanto na minha opinião e quanto no próprio verdict, que a gente tem uma opinião global de todo mundo que está assistindo e pontuando. Então eu não tenho acesso aqui ainda aos scorecards, né? Para falar que a pontuação oficial também estava a favor do Khalil, mas na opinião geral, como eu falei, de comentarista, minha e do público, o Khalil deve ter vencido os 2 primeiros rounds. Só que o que aconteceu? O Poatan não estava com a mesma velocidade ali do Khalil, ok, perdeu esses 2 primeiros rounds, mas essa velocidade, essa explosão do Khalil custa combustível, né? Custa gás. E ele, geralmente, como o próprio Poatan falou na entrevista pós-luta, o Khalil cai de rendimento. Né? Então ele começa bem, explosivo, rápido, muitas vezes o adversário não aguenta e acaba perdendo, mas ele vai caindo de rendimento. Então, se aqui fosse uma luta de 3 rounds, talvez o Khalil tivesse se dado bem, né? Porque ele venceu bem ali 2 rounds, e ali no terceiro ele acabou perdendo, mas a luta ia acabar, né? E ele poderia ter ganho por 2-1. Mas era uma disputa de cinturão, né? No terceiro round ele já cansou e acabou perdendo o round ali. E no quarto round ele já estava morto. E o Poatan, por outro lado, não quis trocar velocidade com o Khalil no primeiro e no segundo round, né? Ele tomou alguns golpes, como eu disse, deve ter perdido o primeiro e o segundo round, mas ele absorveu, continuou na dele, fez a leitura do jogo do Khalil e deixou o tempo passar. Ele mesmo disse que era a estratégia dessa, né? A estratégia dele era essa, né? Que era cansar o Khalil. Então, o Khalil foi ali, gastou energia, bateu, usou tudo que tinha para usar. Ah, venceu 2 rounds? Pode ter vencido, mas tinha mais 3. E aí? Né? E aí ele se cansou, o Poatan ganhou o terceiro. No quarto round o Khalil estava morto e o Poatan estava inteiro, né? Tava ali posturado, os golpes na mesma velocidade do começo da luta, queixo ali levantado, olhando para o adversário, caçando, enquadrando, e o Khalil começou a jogar golpe no desespero, né? Os contragolpes, né? E o Poatan viu o contragolpe, saía, então ali virou o caçador e a caça, né? Então era questão de tempo para o Khalil perder a luta, e o Poatan foi diferente da luta com o Adesanya, quando ele perdeu, que ele falou que ele não deveria ter ido, como ele foi. Dessa vez ele foi muito mais inteligente. Ele ia e voltava. Então ele estava naquela querendo dar o bote, mas se segurando, né? E dando, construindo nocaute, né? Bate aqui e sai, bate aqui e sai. Aí começou a colocar combinação diferente. O Khalil se fechou demais, então botava upper, botava joelho, jogava o golpe no corpo, então fazia o Khalil sair daquele casco de tartaruga dele, né? Então o Poatan foi de forma inteligente, minando, machucando, cortando, inchando e fazendo o Khalil arrefecer, juntando todos os danos dele com o cansaço e ficando entregue até que o Poatan conseguiu golpear o corpo, e aí o Khalil sentiu muito, se jogou no chão e acabou sofrendo nocaute. Então o Khalil lutou realmente muito bem, né? Merece os parabéns. Meu palpite era a vitória do Poatan, vocês viram aqui, viram no podcast. Eu achava até que ia ser mais fácil, não achava que o Khalil ia dar tanto trabalho, então me surpreendeu que ele conseguiu tocar tanto, né, no Poatan, conseguiu ganhar round, enfim, ele entregou uma luta muito dura, né? Talvez a luta mais dura que o Poatan fez até hoje no UFC, como o próprio Joe Rogan comentou, e o próprio Poatan assumiu que foi uma luta dura, então foi uma surpresa, né? O 8º do ranking, a gente sabia que ele era perigoso e tinha a mão muito pesada. Eu falei isso várias vezes, né? Talvez o cara com maior punch que o Poatan ia enfrentar. Então tinha sim os seus perigos, mas tecnicamente ali os dois era difícil de ver o Poatan perdendo, né? Então o Khalil, de novo, entregou uma luta dura, mas o esperado aconteceu, né? O Poatan, como um cara experiente, passou pela tempestade do primeiro e segundo round da forma inteligente, né? Não tentou, como eu disse, gastar energia para tentar responder à velocidade do Khalil. Não, deixa ele bater, deixa ele ganhar o round. Vamos deixar o tempo passar, porque a gente está na altitude, meu amigo. E aí o Khalil, na hora que faltou o pulmão, já era, né? Então ele deu tudo que tinha, não conseguiu nocautear o Poatan, e aí quando ficou sem gás, você ficou sem gás na frente do Poatan, o que você faz? Né? Não tem o que fazer. Então acabou sofrendo ali bastante. Então Poatan foi muito inteligente, né? De novo, não tentou se arriscar de forma desnecessária, não teve o ego do vou recuperar o round, não sei o quê, e dando bobeira, porque estava perigoso, né? Ali no primeiro e segundo round realmente não podia bobear, ele tomou golpe limpo, então mostrou que tá com absorção, porque teve golpe que entrou e o Khalil bate muito forte, então ele não teve o ego de não, vou ganhar o round, não sei o quê, tomou um flash down, né? Teve um flash downzinho ali que ele bateu e levantou, então passou alguns perigos, mas continuou frio, respirou,
dosou o gás e foi de pouco em pouco trazendo a vitória, trazendo o nocaute. Então, mais uma vez, mesmo sendo uma luta difícil, o Poatan mostrou por que ele é o campeão, por que ele vem fazendo história, vem conquistando o público, né, o carisma ali dele, o jeito dele, a galera tá cada vez mais fã. Então, eu espero, né, que o Poatan saia dessa luta saudável, consiga aí se recuperar ali 2, 3, 4 semanas, voltar a treinar. Talvez ele volte a treinar muito mais rápido que isso, porque ele faz isso geralmente, né, e que ele consiga fechar uma luta aí logo pro começo do ano, né? Ele já tá com uma idade um pouco mais pra frente, falou que quer ficar em atividade, então tomara que ele consiga lutar rápido em breve, né? Pra fazer aí mais grana, fazer mais história. Ele de novo mencionou a questão do peso pesado e tal, não sei o que vai acontecer, seria interessante e, enfim, vamos ver qual que é o futuro. No geral, gostei do card, acho que vale aí uma nota... Acho que eu vou dar, sinceramente, uma nota 7, porque... Cara, as decisões divididas que eu não concordo, e luta que ficou, tipo, muito amarrada e tal, a luta do Kevin Holland, pô, no card principal acabar como acabou, eu acho que tiveram algumas coisas aí que deram uma desvalorizada, né? Além de terem muitas decisões divididas e que eu não concordo com o resultado. Então, por conta da vitória do Poatan, lógico, isso dá um up aí no card, né? Mas, pô, a luta do Aldo como foi, enfim, sei lá, eu acho que seria minha nota de 7 a 8, né? Mas, por conta de erro de juiz aí, que na minha opinião atrapalha bastante, eu acho que vale uma nota 7. O que tá muito bom, né? De 0 a 10, 7 tá bom. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aqui embaixo qual a nota que vocês dão pro card, o que vocês acharam da luta do Poatan, enfim, da luta do Aldo, qualquer resultado. Não esquece de deixar sua opinião aqui embaixo, deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!